sábado maravilhoso e hoje Dona Lu resolveu vir aqui próximo a essa linda árvore e ela se chama Sofia. Aqui tem conhecimento, aqui traz sabedoria. E debaixo dessa árvore que nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com os nossos amados felinos, felinas que estão nos acompanhando nessa orbe terrestre. Minhas amadas, fiquem à vontade, sintam-se em casa. De vez em quando algum barulho de vaca, nós estamos num sítio aqui no meio da natureza, um ar delicioso. O nosso cantinho do sábado às 14 horas, para abrir consciências e despertar a sua potência, para rirmos, refletirmos e se conectar com aquilo que realmente faz sentido para nós. Hoje, quem chega é a nossa felina amada, se fazendo presente, cheia de mistérios, sabedoria ancestral, e aquele que sentir, aquela que sentir em seu coração o poder despertando, aquele poder seu que estava adormecido há muito tempo. O tema hoje é despertando a potência feminina. Todos os sábados nós estaremos aqui unidas para despertar a consciência. Despertar a consciência para a realidade de quem nós somos. É um chamado da família felina diretamente para você, tocando não só no seu coração, mas também em sua alma. Vamos juntas lembrar desse nosso poder feminino? E sabe que o poder feminino não se ganha, ele já é nosso. Só precisamos parar de pedir licença para sermos quem somos. Parece simples, não é? Vamos respirar fundo e eu vou deixar agora esse momento com vocês, com a nossa amada felina. As perguntas vocês podem mandar no chat, onde eu vou estar olhando depois, que vocês quiserem interagir, que vocês quiserem perguntar. Aproveito e peço do fundo do meu coração que vocês possam encaminhar essa live, esse programa, para aquela amiga, para aquela vizinha, para aquela colega de trabalho que você percebe que está num momento às vezes delicado, não é? Algum familiar que você gostaria também de interagir com essa potência feminina. Eu vou deixar com vocês esse momento agora para os felinos. Saudações, humanos. Saudações, humanas. É com muita alegria que estamos aqui em mais um encontro. Hoje, o dia está agradável para um belo encontro. Você já parou para se conectar com a natureza?
com a sua natureza. Muitas vezes deixamos para depois aquilo que deveria ser uma prioridade em nossas vidas. Estar conectada consigo mesma é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Muitas vezes colocamos à frente trabalhos, pessoas, serviços internos da casa, filhos, e nos deixamos levar pelos afazeres, sejam domésticos, sejam profissionais, sejam quais forem. E assim, você vai levando a sua vida na esperança de que alguém lhe note, de que alguém lhe perceba. Muitas vezes esperamos sermos notadas, não é mesmo? Sermos vistas. Mas eu pergunto a vocês que estão aqui nos acompanhando no dia de hoje: vocês mesmas se notam? Se percebem? Vocês mesmas se priorizam? O caminho de volta para dentro de si é esse olhar amoroso, observador, terno e acolhedor. E como compromisso, assumir essa responsabilidade em se conhecer, em se priorizar. Cada vez que você dá uma chance a você, o universo diz sim para você. Você vai encontrando uma ressonância no fluxo da vida, da prosperidade e da abundância, pois é necessário buscar um equilíbrio, como notas musicais. Quanto mais vocês se organizarem para manter um equilíbrio sincronizado com o universo, mais prósperas vocês serão, pois a conexão do universo não está em uma esquina, nem uma pessoa, nem um trabalho, está em todos os lugares, especialmente
dentro de vocês. Naturalmente, ao colocar em prática esses exercícios diários, uma rotina de acordo com o seu momento, começarás a perceber a diferença no seu dia a dia, mas não ao redor, e sim em seu interior, pois muitas vezes não temos como prever o que vai acontecer em relação aos desafios que nos são propostos, mas temos como controlar a forma como sentimos dentro de nós. Não é uma tarefa muito fácil e eu compreendo, pois exige muita disciplina, persistência e amor. Com o tempo, vocês vão ganhando mais confiança e gostando mais desta nova brincadeira que aqui eu vos oriento no dia de hoje. E tenho reforçado em todos os nossos encontros, pois há muitas que ainda mantêm os mesmos padrões, pois têm dificuldades em se colocar como prioridade em suas próprias vidas. A busca pela perfeição começa quando damos o nosso primeiro passo em observarmos nossas habilidades, sejam elas boas ou más, mas observar as tendências em que vossos corpos reagem às emoções, ao que está fora. Saliento então a necessidade de serem amorosas e persistentes consigo mesmas, pois o caminho é longo e a estrada muitas vezes pode ser doída, mas é bela e recompensadora para aqueles que sabem observar o caminho enquanto andam. Muitas mulheres deixam-se levar pela opinião alheia, tomam decisões não por si, mas para os outros. Muitas mulheres não reconhecem o seu valor e esperam que o outro reconheça. Eu pergunto a vocês: pode uma flor esperar que alguém a veja?
será que tamanha beleza, doçura e sensibilidade aguardam os olhares, os encantos de outros seres, consciências? Por que vós aguardam para mostrar o seu melhor para o outro e deixam de apreciar o seu melhor a si mesmas? Demonstre sua beleza pelo seu jeito de ser, pois todas temos características particulares e todas compõem a grandiosidade da diversidade nesta orbe. Compreendam que a beleza não está tão somente ao físico, ao corpo, às roupas, ao dinheiro, ao que possuem, ao que têm, mas sim a beleza está no que você é, no que vocês são, no conjunto de habilidades, características, formas, jeitos, expressões. Compreender a magnitude de vossas infinitas belezas é uma responsabilidade única e exclusiva de nós, de cada uma de nós, pois há beleza em tudo o que você é. Muitas vezes você se obriga a deixar que outras pessoas definam o rumo de vossas vidas, não é? Que escolham os seus trabalhos, seus companheiros, sua roupa, o que irá comer, o que irá fazer, também como será feito. Muitas ainda esperam e, ao esperarem, o tempo precioso vos passa rápido demais. E quando percebem, deixaram grandes oportunidades de se conhecerem e, muito além, de se revelarem em vossas essências. Compreendem o que lhes desejo informar?
Enquanto o mundo pede que você acelere, nós orientamos que você desacelere. Enquanto o mundo te compara, nós orientamos que você se torne única e incomparável. Enquanto o mundo exige de você perfeição, nós orientamos que você apenas seja quem é. Ser quem é muito além de ser aparência, rótulos, propagandas. É dar espaço para que o seu interior se manifeste. O seu interior que superou as barreiras das ilusões, dos medos, das inseguranças, das travas, e já passou por cima das frustrações em relação a si mesmas e aos outros. Quando você percebe que há uma vida além dessas pequenas barreiras ou pedrinhas, assim posso lhes dizer, verás que elas não passam de apenas pedrinhas minúsculas que deixaram pequenos arranhões para aquilo que vos aguarda, para a potência que vos espera. E ao ativar essa potência, verás que ninguém poderá apagar novamente o seu brilho, a não ser que vós mesmas permita. Hoje estamos aqui para incentivá-las a irem além do superficial e romper essas barreiras ou padrões que as impedem de ir além. Os seus pensamentos em relação ao que você faz está atrelado a quem? A ser melhor do que a outra, melhor do que o outro, para receber uma promoção, esperando então a aprovação do seu chefe. Percebam o quanto essas formas de existir interrompem o fluxo natural da vida através de vocês, pois precisa de uma máscara para parecer boa o suficiente para então ser escolhida por alguém. Lembrem-se, não são os outros que devem a vos escolher, mas sim vocês mesmas lembrarem de manifestar o seu valor
reconhecendo suas capacidades e habilidades e não aceitando qualquer tipo de atenção, qualquer tipo de comportamento que não seja aquele que, por direito, vocês merecem em sua essência. Compreendem o quanto vocês entregam o seu poder na mão dos outros, o quanto ainda são pequeninas em reconhecer a grandeza em vossos corações. O mundo ao qual vocês estão vivenciando, experimentando, é neutro. Você define onde, como, com quem deseja estar. Você manifesta o seu desejo interior. E para manifestar o seu desejo interior, é preciso antes reconhecer que vocês não são o que os outros desejam que são. Que vocês não são o trabalho. Que vocês não são a função que exercem em casa. Pois, muitas vezes, atrás dos trabalhos, das profissões, das formações, a identidade se personifica naquilo que fazem. Então, não tendo mais o trabalho ou a pessoa com a qual vocês se relacionam, o mundo desmorona, pois vocês acreditaram e acreditam que se não tiver isso ou aquilo, não poderão mais viver. Manter-se fiel a si mesma é construir um espaço de confiança em relação ao que você é, ao que você determina que aconteça, ao que você escolhe, quem anda com você. Pois, da mesma forma, aqueles que andam com você manifestam tão somente aquilo que desejam representar, pois a maioria da humanidade ainda dorme em seus conflitos internos, alucinados, perdidos em bebedeiras,
vícios emocionais e vazios existenciais, na procura de algo que nem sabem o que procuram. Muitas vezes você encontra um parceiro que também não sabe para onde vai ou o que quer, mas seu sorriso, o seu jeito lhe parece agradável e facilmente vocês se deixam levar pela carência, pelo comodismo, pelo fácil, pelo medo de ficarem sozinhas, pelo medo da solidão, pelo medo de entrarem em contato com o seu interior para descobrirem quem são verdadeiramente. Nada vos separa daquilo que apenas você é capaz de separar. Nada vos integra aquilo que tão somente você é capaz de integrar. Tudo tem uma solução. Nada está perdido. Por mais que muitas vezes seus conflitos pareçam intermináveis e muitas vezes os serão se não encontrarem a paz nessas dualidades internas. E enquanto separarem elas de ti, acolher a sua sombra nada mais é do que você aceitar aquilo como é. Caminhar com o objetivo de se conhecer cada vez mais, sem medo de ver, sentir aquilo que precisam passar e conhecer sobre vocês mesmas. Não tenham medo do julgamento alheio, pois estas mesmas pessoas que lhe julgam também não se conhecem, também vivem em seus devaneios, comparações, aflições. Permita que a vida viva através de você, através do outro. Se não gostar como o outro é, o que impede você de deixá-lo e seguir adiante? Muitas vezes, as mulheres acreditam ser as salvadoras de seus maridos, filhos, casa, dos pais, do trabalho. E isso exige-lhes um desgaste enorme de energia.
desperdiçando tempo, desperdiçando um espaço que vocês poderiam dar a si mesmas. Não tenham medo de se amar, de se tocar, de sentir suas peles, seu cheiro. É necessário encontrar motivos para vocês se encantarem por serem quem são. Quantas vezes vocês param durante o dia para admirar vossas belezas, contemplar os seus olhos, seu nariz, sua boca, sua pele? Quantas vezes vocês param para admirar o que fazem, por que fazem e o como fazem? Animem-se, amem-se, apaixonem-se por serem vocês como são. Acariciem os seus corpos, sintam o calor de suas mãos, tocando suavemente em seu corpo, seus cabelos, sua pele, e lembrem-se que são amadas, que se amam e que merecem encontrar pessoas, companheiros que as toquem com admiração, respeito, carinho. Se amem como desejam ser amadas. Se valorizem como desejam ser valorizadas. E esqueçam essa história de serem perfeitas para o outro, para o mundo. Sejam perfeitas para si mesmas, fazendo o que conseguem do seu jeito, a sua forma, a sua maneira, sem cobrança, sem desespero, sem comparações. Aprendam a cultivar. Aprendam que o caminho do alto amor, do autocuidado, é o respeito que vocês podem dar a si mesmas. Não aceitem menos do que gostariam, do que são. Não precisa entrar em discussão, forçar o outro, se o outro não quer estar com você.
Deixe-o ir, deixe-o livre, mas você deve gostar de estar com você. Você deve não se abandonar. Você deve caminhar com você. Se o outro não deseja acompanhá-la, deixe-o. Se o outro não reconhece o seu valor, deixe-o. Não tenha medo. De estar sozinha, pois muitas vezes é melhor você andar só do que mal acompanhada. Não fiquem olhando para trás, procurando motivos para terem feito diferente o que fizeram. E se fosse assim? E se fosse desse outro jeito? E se eu tivesse falado isso ou aquilo? Bobagem, perca de tempo, perda de energia. Você fez o que precisou fazer naquele momento. A cada dia mais, oriente-se para ter uma postura mais adequada com aquilo que você gostaria de receber do universo. Não estranhe se pessoas irem embora. Continuem acreditando, pois o caminho da revelação se manifesta para aquelas que têm coragem de ver, de ser, de se surpreender. Muitos relacionamentos já acabaram há muito tempo e continuam remedando a ponte. Deixaram morrer a conexão porque primeiro perderam a conexão consigo mesmas em agradecerem os esforços mútuos, a parceria, a colaboração, encontrando infindáveis formas para salientar os defeitos, as desordens dos outros, dos seus companheiros. Muitas vezes, vocês mulheres carregam fardos pesados demais para o seu feminino carregar. Deixem as malas, os pesos, as pessoas, os relacionamentos que já não agregam mais, que já não caminham mais junto com os seus objetivos, os objetivos de permanecerem bem, amando, respeitando, seguindo em frente uns com os outros. Então você dá demais em casa, trabalha, entrega tudo pronto,
faz mais do que poderia fazer, fica exausta, esgotada. Assim, em seus trabalhos também, fazem mais do que pediram que fosse feito, entregam mais. Não há nada de errado em entregar mais, apenas estar atenta qual é o sentimento por trás de entregar mais. O medo de serem dispensadas, rejeitadas, o medo de serem trocadas. Faço tudo pelo meu marido e ele não vê nada, não fala nada, não manifesta consideração ou respeito. Então, quem desses está insistindo? Se não é vós mesmas, buscando um sentimento, ao perceber que estão entregando demais, comece a entregar menos, perceba as reações e as mudanças. Mas muitas continuam forçando a barra, esperando o momento em que serão veneradas e perdem tempo com pessoas que não estão sintonizadas com as mesmas conexões, com os mesmos princípios de cooperação, valorização, amor e respeito. O amor não exige de você. Muitas vezes você está sendo amada, não da forma como gostaria, porém, existem outros sentimentos que colaboram dentro dos relacionamentos para os manterem em equilíbrio e constante transformação e crescimento. Se você perde tempo demais com quem não está interessado, quem deve sair? Quem deve ficar? Quem deve dizer: chega, isso não é para mim?
Por isso, o amor vai tirá-la de onde você está. Quando você se amar, quando você aprender a se respeitar, quando você estiver disposta a contribuir consigo mesma em sua jornada, escolhendo estar com pessoas que te fortaleçam e que você possa os também fortalecer. Há um grande avanço. Em muitas das relações, as mulheres têm medo de falarem o que pensam, de se manifestarem, de interagir, de brilhar. De onde vem isso? Quando tudo isso começou? Como mudar esta forma de se ver e de enxergar o mundo? Animem-se, mulheres, pois estamos apenas começando. Animem-se e deem a oportunidade de que vosso coração lhe mostre o caminho, de que a vossa sabedoria se manifeste. E para isso é preciso aprender a ouvir a sua sabedoria interior, longe dos tumultos, dos barulhos do mundo. Organizem em suas rotinas um momento de apreciação, de admiração, de toque, carinho, para acolherem quem vocês são. Lembrem-se, vocês não precisam pedir permissão. Uma criança pede permissão. Uma mulher faz o que precisa ser feito por ela, para ela. E assim será vista com grandiosidade perante os olhos daqueles e daquelas que continuam dormindo em seus castelos assombrados. Lembrem-se
que vocês estão passando por aqui para vivenciar e experimentar. Enquanto passam e experimentam, aproveitem as oportunidades de se tornarem cada vez mais mulheres dedicadas, conectadas, em constante crescimento, na busca de serem cada dia melhor consigo mesmas. Aqueles com as quais convivem com vocês irão perceber diferenças. Há aqueles que gostarão das mudanças e há aqueles que se incomodarão. Lembre-se, você não está aqui para ser aceita por eles. Você está aqui para ser quem você é. Você já tem a permissão. Você já foi aceita pelo todo para manifestar a sua verdade. E aqui vamos agradecendo pela oportunidade deste lindo encontro, nesta adorável tarde de sábado, onde os pássaros cantam a beleza em suas vidas. A tarefa é você, é com você, depende unicamente de você. Faça. Se der vontade de desistir, continue, pois tudo é por você, para as suas melhores experiências, deixando pesado o que não agrega para trás. Tenham coragem e sejam ousadas. Façam a diferença cada dia. Eu sou Chitara e aqui me apresento. Também estarei com vocês durante este ano de 2026 para auxiliá-las em seus caminhos, em suas jornadas. Os felinos vêm aqui para auxiliar, mas também para aprender, junto com vocês. Pois buscamos o crescimento e a evolução em nossas espécies. Já superamos muitas fases pelas quais vocês ainda reprovam. Mas muitas ainda precisamos
vencer em nossos obstáculos diários da compreensão do todo. É com muita alegria e gratidão que encerramos o programa de hoje. Levem adiante esses vídeos e compartilhem em suas redes sociais, com suas amigas e permitam, sejam também um canal de transmissão das comunicações dos felinos nesta orbe terrestre, levando adiante esses ensinamentos tão simples, mas de grande valia para muitas mulheres que ainda não encontraram o rumo em suas vidas. Para muitas mulheres que precisam ser compreendidas, serem amadas, serem aceitas como são. Saudações. Ai, ai, retornando. Retornando, quem tá aí acompanhando. Agora aqui, acho que ela tava olhando para lá. Gente, que sensação, não é? Mas tudo certo, a mensagem que importa para nós, né? Se fez sentido para você, comenta aqui comigo. Deixa o seu recadinho, a sua mensagem. As felinas vão ler, vão se conectar. E se você tiver dúvidas, elas poderão trazer respostas e auxiliá-las também nesse caminho. Ufa, que energia mais gostosa! As felinas vieram com tudo no dia de hoje, trazendo grandes lembretes que a gente já sabia, mas que precisava ouvir de novo. Obrigada a todas vocês por estarem aqui, por fazerem parte dessa mudança, dessa transformação em suas vidas, auxiliando e sendo auxiliadas pelas forças do amor do todo, através das nossas amadas consciências felinas. Obrigada por cada uma de vocês se permitirem ser vulneráveis e poderosas ao mesmo tempo. Vocês não precisam pedir permissão para serem grandes, para serem amadas, para serem vistas, para serem escolhidas. O mundo já está esperando essa versão há muito tempo. Essa sua versão mais integrada, mais poderosa e mais magnética de cada uma de vocês. Oi, Catiele, minha amada, que está aqui acompanhando. Acabei de ver aqui a sua mensagem. Eu não consegui ler agora. Eu não sei ainda onde vou. Aqui.
Grata, minha querida Catiele. Vamos praticar essas mudanças, cada dia um pouquinho. E semana que vem, nosso sábado, novamente estaremos aqui, juntas, caminhando juntas, pois Dona Lu deseja, anseia verdadeiramente estar mais pertinho de cada uma de vocês. Nos ajude para que essa família cresça mais e mais. Um beijo grande no coração, muita gratidão. E essa semana vamos praticar um pouquinho a cada dia as tarefas que as felinas nos deixaram. Gratidão, feliz sábado e até semana que vem.